Bom, boa tarde, meninos. Hoje parece que a coisa não deu muito certo, mas eu queria pedir desculpa, mas a gente vai tentando, né? A aula é sobre introdução ao estudo da eletricidade. Esse começo tem bastante a parte da história, né? Eu tinha preparado um PowerPoint. Então, eu vou novamente colocar aqui para vocês o PowerPoint sobre essa parte histórica. O assunto é da apostila nova, tá? Vai até a página 8. Lá na página 8 tem algumas questões, problemas, né? Perguntas. Na página 8 da apostila de vocês, da apostila nova. Bom, então, essa história sobre a eletricidade, deixa eu colocar lá, então, o PowerPoint que eu havia feito. Um minuto. E para sobrar também mais espaço, já que eu não preciso de gesticular tanto, deixa eu minimizar essa imagem aqui, tira ela, pronto, que aí a gente sobra bastante espaço. Estou deixando dessa maneira aqui. Eu poderia colocar na forma de apresentação, mas parece que não deu muito certo. Então, vamos lá. Olha, vou tentar ser breves. Eu já andei conversando com a Amanda, com a Maria Paula, com o Felipe. Penso que o Guilherme também entrou, eu não sei se ele visualizou ou não. É uma tentativa, porque parece que no celular não ficou legal. Mas vamos tentando, vamos ver o que isso dá. Qualquer coisa, a gente faz aquele esquema lá de videoaula, outro tipo de videoaula, com exercício resolvido e exercício para vocês resolverem. Estava funcionando, aí a gente vai continuando. Bom, e lembrando, eu só não estou colocando na forma de PowerPoint, porque depois parece que os controles não estão passando os slides para frente. Está demorando para passar o slide para frente. Então, vamos lá. O Tales de Mileto, ele é um nome muito importante. Mileto era uma cidade que eu falei com os meninos, com os três que estavam me ouvindo, né? É uma cidade que hoje, se ela ainda existisse, pertenceria à Turquia. No passado, era um território, era uma cidade-estado, né? Ligado lá à Macedônia. E o Tales é o mesmo, aquele Tales também da matemática. Nessa época, como é que acontecia? Como é que foi descoberto? Como é que foi? Eu não vou usar o termo descoberto. A eletricidade, ela foi percebida pela primeira vez, foi meio por acaso, como várias coisas na física são. A pele de carneiro era utilizada como vestimenta pelos pastores de ovelha, né? Então, essa pele de ovelha, pele de carneiro, de ovelha, pele, eles atritavam pedras nessa região de Mileto, né? Era uma região que era muito rica nesse tipo de pedra, que o âmbar,
âmbar, então, ele é uma resina fóssil, sólida, e essa resina é uma resina que escorria ou do tronco do pinheiro, se fosse de região temperada, que é o caso, né? E se for uma região tropical, há muitos milhões de anos atrás, a gente tinha aquelas plantas que tinham o talo leguminoso, aqueles talos molenga, assim, né? Tipo uma samambaia gigante. E a resina que escorria, ela podia solidificar, sofrer a ação do tempo, de temperatura e calor, sofria esse processo aqui, que está aqui embaixo, ó. Isso daqui é a chamada polimerização. Vocês sabem que uma cadeia simples, como essa primeira aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, né, falando com vocês, uma cadeia como essa, ela vai se unindo a outras, a outras, a outras, e forma um polímero longo. Então, a gente tem esse âmbar aqui, né? O que eles faziam? Os pastores pegavam essa pedra, passavam na roupa e a pedra adquiria a propriedade de atrair sementinhas, grãozinho, pedacinho de folha, terra, né? Palha. Então, isso daí, com o tempo, né, foi dado o nome de fenômeno elétrico, certo? Surgiu daí a eletricidade. A propósito, nessa época aqui, a gente tem aquele termo, assim, o âmbar, ele também tinha o nome de Electra, e que depois originou o nome eletricidade para esses fenômenos, certo? A pedra âmbar chamava Electra. Tá, vamos para frente. William Gilbert. Eu estava conversando com eu falei que esse Gilbert aí, ele era médico. Então, ele fez uma experiência, ele pegava rã, e as rãs, depois de mortas, ele ligava eletrodo, fiozinhos, e ele dava choque. E os membros, patinhas da rã, mexiam com, mesmo depois de morta, eles sofriam contrações, né? Movimentavam. Então, o Gilbert, com isso, ele conseguiu provar que o corpo dos seres vivos é percorrido por eletricidade, que os movimentos dos seres vivos são movimentos de origem elétrica. Isso hoje em dia é muito importante, porque a gente pode usar a eletricidade para fazer com que pedaços do corpo que não são pedaços mais que são funcionais, mão, pé, de repente, com o dispositivo elétrico preso ao corpo, você pode movimentar um braço, uma perna, enfim, né? É um início desse estudo de como é que a eletricidade percorre, principalmente o corpo humano, né? E como é que o nosso movimento todo depende disso. É o começo do estudo do sistema nervoso nosso, central. Bom, aqui na frente vocês estão vendo que está escrito vidro, enxofre e resina. O vidro, ele é considerado um elemento muito importante porque, logo mais à frente, eu vou estar falando com vocês, vidro é um material que, ao ser atritado com outros materiais, atritado é esfregado, certo? Você pega um material e esfrega no outro. Esfregando dois materiais, você tem que um retira elétron do outro. Aí, vamos para frente com a história, né? Se um material retira... Opa, peraí. Deixa eu voltar atrás aqui. Essa é uma das coisinhas que a gente faz estranhas, né? Peraí. Peraí, só um segundinho. Estou tentando. Tá.
Voltei novamente. Eu, como sempre, vou sendo perdida mesmo com esse negócio, mas vou tentando, tá? Tô tentando colocar a mesinha, peraí, tá lá, já consegui. Vamos para frente, certo? Então, deixa eu anotar uma coisinha rápida aqui, ó. Se a gente pensar bem, eu estou dizendo para vocês que esse vidro e que esse tal enxofre, né? Enxofre é o enxofre mesmo da tabela periódica. E misturas que tem o enxofre, principalmente borracha. Aquela borracha que é vulcanizada, sola de botina, de sapato, ela contém enxofre. É o enxofre que é, é, é o responsável por esse processo que se chama vulcanização. E quando a borracha é vulcanizada, ela fica mais resistente. Mas a aula não é de química, vamos para frente. Ó. O vidro, normalmente, ele costuma ficar, quando atritado com outros materiais, esfregado com outros materiais, ele fica positivo. E o enxofre e borracha, etc., desse tipo, normalmente, quando ele é atritado, não é sempre, gente, normalmente ele fica negativo. Então, você pega lá um pedaço de vidro, certo? Pega lá um pedaço de borracha, e vão imaginar que você pega esse material aqui e esfrega nesse material aqui. Então, na hora que você atritar, o que vai acontecer? O vidro, eu estou dizendo para vocês que ele fica positivo. Por que ele fica positivo? Porque, no caso, ele perde elétrons. O material, a borracha, no caso, ele retira elétrons. Então, passam elétrons. Então, esse daqui, ele ganha elétrons. E se a gente pensar bem também, olha, a borracha, qualquer material, quando eu estou falando em enxofre aqui, eu queria que vocês pensassem que hoje em dia o grande representante é a borracha. O elemento químico mais importante da tal borracha, vocês sabem que borracha, a base é o carbono, né? Então, o carbono, ele tem aquelas ligações covalentes. Vai daí. Essas ligações aqui, ó, elas são aquelas ligações que prendem os átomos firmemente. Então, quer dizer que os elétrons do carbono e os elétrons que estão sendo compartilhados, seja lá com que elemento for, com hidrogênio, com nitrogênio, seja lá com que material for, com enxofre. Então, o carbono, na hora que ele compartilha os elétrons, ele compartilha. Olha, o termo é ele compartilha. Então, eu estou tentando dizer para vocês que ele não perde elétrons e normalmente ele não perde elétrons. Então, normalmente, borrachas, que são aquelas que compartilham elétrons, são aqueles que, mais à frente, eu vou comentar com vocês, são os que são isolantes, certo? Mas vamos para frente com a conversa. Olha, deixa eu apagar essa coisa. O slide, desculpa. O slide da frente, esse aqui, ó, vamos lá. O Guerry. O Guerry, ele também é muito importante. O Guerry, ele é de 1663, ele era alemão. O Gilbert, o anterior, esse Gilbert aqui, ó, ele era inglês, né? O Tales de Mileto, eu disse para vocês que se fosse hoje ele seria turco. Esse é inglês. Esse daqui, o Guerry. E a propósito, eu vou voltar aqui só um minutinho. Esse daqui, a época dele, só o século VI, 500 a 600 anos. Esse, mais ou menos por volta de 1600, esse inglês. O Guerry, ele viveu em torno de 1600 e alguma coisa, e ele fez uma máquina. E essa máquina era uma máquina eletrostática. Na realidade, era uma máquina
Deixa eu mostrar aqui para vocês. É essa máquina aqui, a propósito, vamos lá. Esta máquina aqui, ó, é uma máquina elétrica. Vocês devem estar percebendo aqui, ó, que tem uma região aqui, ó, é porque a imagem está escura, mas vocês estão me acompanhando. Aqui, ó, tem uma região que há um atrito entre o disco e essas hastes de metal. Se a gente observar bem aqui embaixo, nesse esquema aqui, ó, tem uma peça de vidro, esse disco de vidro, quando eu giro essa manivela aqui, ó, esse disco de vidro, ele vai passar aqui num pedaço de couro. O vidro, como eu disse a você, olha lá, o vidro ele fica positivo, vai perdendo elétrons para o pedaço de couro. Ó. Couro, ele tem bastante átomo de carbono. Lembra da pele humana? Pele dos animais tem bastante carbono, certo? Então, o couro retira elétron do vidro, o vidro vai girando e ele vai eletrizando. E aí vocês podem observar que aqui ó, tem pontas de metal, tá mostrando isso aqui nesse esquema. Essas pontas aqui, elas encostam no vidro e aí os elétrons que estão sendo arrancados lá do vidro, eles vão depois transformar-se nessas faíscas, nessa troca de carga que vai haver aqui, ó. Do lado de cá eu tenho o couro, que representaria a parte negativa. Do lado de cá, o que está ligado aqui, ó, é essa parte que está encostando aonde? No vidro, que estaria representando a parte positiva. Então, o que a gente tem aqui? Olha, na natureza, tudo tende a voltar sempre ao estado neutro. O que se eletrizar vai voltar ao estado neutro. Para voltar ao estado neutro, o que acontece? Para voltar ao estado neutro, nós vamos ter que os elétrons passam todos entre essa esfera e essa daqui, né? Essa faísca aqui são elétrons que, ao saltar, eles também emitem luz, também emitem som, né? Tem aquela sonzinho da faísca. E esses elétrons estão voltando para quê? Para que o corpo fique novamente, peraí, no seu estado neutro, né? Do lado de cá, gente, isso daqui, geralmente, quando a gente vai nessas feiras de ciência, tem esse tal desse gerador de Van der Graaf. O que é o gerador de Van der Graaf? Vocês têm aqui uma correia, essa correia que está aqui dentro, ó, é uma correia que ela circula, ela sobe, ela passa aqui dentro, e quando ela atrita uns pedaços de... Tem tipo uma borracha. Essa correia ela vai eletrizando e essa correia ela perde elétrons. Quando ela perde elétrons, ela vai ficando positiva. E ela vai atraindo elétrons para a parte interna dessa esfera e na casquinha externa vão ficando as cargas positivas. Então, esse gerador aqui, essa parte externa, ela vai se eletrizando, mesmo sem encostar na correia. É o que a gente chama de eletrização por indução. Não há contato. Induzir quer dizer levar a. Esta correia se eletriza por atrito. Ela está esfregando em peças aqui e ela vai ficando toda carregada eletricamente, né? Vai perdendo seus elétrons, como eu disse. E por ela se tornar positiva, essa esfera, eu estou dizendo que ela tem uma casca interna e uma casca externa. A casca interna vai ficando com seus elétrons mais próximos da correia. Esses elétrons, quando vão para a casca interna, entre aspas, vão deixando, então, cargas positivas ao redor. Como eu disse a você, tudo tem tendência sempre a ficar no seu estado neutro. Quer dizer que se uma pessoa chegar uma mão aqui perto,
Chega uma mãozinha aqui, nossa, a mão tá linda, mas tudo bem. Chegou a mão. A sua mão tem carga positiva e negativa, porque tudo está no estado neutro. Então, o que acontece? Essas cargas aqui, ó, que tem na mão e fazem com que a mão esteja no estado neutro, mas essa capa externa, ela está carregada de eletricidade, o que ela faz? Ela atrai esses elétrons. Então, os elétrons da sua mão pulam, saltam, e você vai tomar um choque, certo? Mas, vamos para frente com a conversa. Quem fez esse gerador? E esse gerador aqui, lá nas universidades, quando a gente vai naquelas feiras, o que acontece? Vocês devem, a gente vê que se você chegar a mão aqui ou encostar a mão, o cabelo da pessoa fica em pé, porque essa eletricidade ela percorre o corpo inteiro. Você está sendo eletrizado, os fios do cabelo da pessoa, se vocês pensarem bem, é uma coisa assim, ó. Teu corpo eletriza. Espera aí. O corpo da pessoa eletriza. Esse daqui são os fiozinhos de cabelo. Aí vocês imaginem que esses fios de cabelo ficam todos positivos. Então fica esse fio positivo, esse fio também fica positivo, esse fio também fica positivo, esse também fica positivo. É mais uma regrinha que a gente... É o princípio básico da eletricidade. Carga de sinais iguais à repulsão. Então, o que vai acontecer? Esses fios vão se repelir. E por esse motivo, a pessoa vai ficar, o cabelinho, então, tudo em pé, né? Todo eletrizado e vai ficar tudo positivinho e tudo em pezinho, certo? É aquele mesmo motivo pelo qual eu vou lembrando de coisas que são legais da gente falar. Quando você usa um pente de plástico, geralmente as pessoas usam pente de plástico. Agora mesmo eu falei para vocês que isso daqui é um desenho de um pente. Os desenhistas que me perdoem, mas como eu não sou desenhista, mas vocês imaginem que isso daqui é um pente e que ele seja de plástico. Muita gente tem pente de plástico. O que acontece com o pente de plástico? Ele vai, na hora que você passa no cabelo, isso daqui era o cabelinho da pessoa, né, gente? Ó. O pente, como é de plástico, agora mesmo a gente falou, ele vai ficar negativo, porque tem muito átomo de carbono. Você tem dificuldade por causa das ligações covalentes, ó, carbono, ligação covalente, tem uma dificuldade para perder elétron, então normalmente ele ganha elétron. E o cabelo, ele vai fazer o quê? O cabelo da pessoa perde elétrons. O cabelo vai perdendo elétrons. Então, cabelo... Opa, deixa eu escrever aqui, né? O cabelo fica positivo. O pente fica todo negativo. O pente aqui, no caso, ele recebe elétrons. Aí, o que acontece, gente? Normalmente, você penteia o seu cabelo para ele ficar bonitinho, arrumadinho, né? Só que se você usa um pente de plástico, quanto mais você penteia, mais teu cabelo fica desse jeito aqui, ó. Olha lá o cabelo, ó. O cabelo fica todo alvuraçado, todo em pé. Ele vai ficando cheio de ponta. Por quê? Eletricidade estática. Quanto mais você penteia com o bendito pente de plástico, mais o cabelo, os fios vão se eletrizando por atrito com o pente, vai ficando em pé. Ou então, o que eu faço? Se eu não quero que meu cabelo fique todo assim em pé e arrebentado. Quem puder, use um pente de madeira. Ui, nossa senhora, espera aí. A gente tenta. Esse negócio é trabalhoso, viu, gente? Mas vamos lá. Você tenta um pente de madeira. Tá. Pentes de madeira, eles têm átomos de carbono tanto quanto o nosso cabelo.
É uma natureza mais próxima, a madeira aqui e o bendito do cabelo, né? Aí, o que acontece? O de madeira, ele não vai eletrizar tanto negativamente e ele não vai eletrizar seu cabelo. Mas vamos limpar toda essa bagunça. Nós vamos para frente com outro slide, peraí. Continuando. Opa! Na sequência vem esse cara aqui. Esse cara é super importante. Eu cheguei até essa parte aqui com os meninos, né? Meninos, eu quis dizer, estava a Maria Paula, mas a Maria Paula não me ouviu. A Amanda e o Felipe e o Guilherme estavam no pedacinho de reunião que deu certo a gente estar junto. Então, continuando, olha, esse Stephen Gray, ele viveu por volta de 1700 e alguma coisa, ele era inglês, certo? E esse Stephen Gray foi quem, pela primeira vez, ele usou esse conceito de condutor e isolante, tá? O que é um condutor? Condutor são esses que têm elétrons livres. Os isolantes, vocês vão falar, então, são os que têm elétrons presos. Sim, eu poderia dizer que isolante é o que tem muita dificuldade de perder ou ganhar elétrons. Então, esses isolantes, preferencialmente, são aqueles que têm ligação covalente. No primeiro colegial, a gente costuma aprender, lá no meio das ligações químicas, que tem ligação covalente, tem ligação iônica. Pensem nas ligações iônicas. Como é que você forma um íon? O íon é aquele... Então, ligação iônica, eu estou falando aqui de íon. O íon é aquele que faz o quê? Ou ele ganha elétron, ou ele perde elétron. Quando o íon ganha elétron, ele fica negativo. Quando o íon perde elétron, ele fica positivo. Então, vejam, todo material, principalmente metais, qual é a característica que vocês aprendem sobre os metais? É que metal, que é a grande maioria dos elementos da tabela periódica, deixa eu até puxar aqui, já que está nesse formato de tela aqui, ó, a tabelinha periódica aqui, ó, onde eu estou passando o cursor. Bom, na tabela periódica, a gente já percebe, minutinho, que esse bando de elemento aqui, ó, tirando o hidrogênio, viu, gente? O hidrogênio está fora, o hidrogênio não serve. Esse que eu circulei é tudo o quê? São aqueles que são metais. E esse bando que ficou de fora, aí tira também os gás nobres. Gás nobre não serve de exemplo, não. Esse bando aqui que ficou para fora, aqui, ó, esses verdinhos aqui, ó, são aqueles que são os ametais. Qual que é a diferença básica entre metal e ametal, né? Metais e ametais. Espera aí. Metais e ametais. Os metais, quando você esfrega com outro material, o metal, como ele tem na última camada dele 1, 2 ou 3 elétrons, normalmente ele faz o quê? Os metais, eles perdem elétrons. Perdem. Já esses ametais,
eles normalmente, nas últimas camadas eletrônicas, ali você tem o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre. Olha lá, o enxofre está lá, no meio dos ametais. Você tem aqui, eu estou dizendo, você tem carbono, tem nitrogênio, tem enxofre, tem fósforo, enfim, essa gama, que seriam esses ametais, já já eu abro essa lâmina aqui, mas dando alguns exemplos, tem mais alguns ali, certo? Eles são aqueles que a característica dos ametais, é que eles terminam com 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Então, olha, quem está com esse monte de elétron não vai perder tão fácil. Então, se eles não perdem elétrons, o que eles fazem melhor? Eles compartilham. Compartilham. Então, quer dizer que os ametais, eles preferencialmente fazem essas ligações que são ligações covalentes, certo? E por esse motivo, ametais, ó, eles são o quê? Isolantes, certo? Quem que é isolante? Quem tem carbono, quem tem nitrogênio, quem tem enxofre, quem tem fósforo. E condutor? Opa, condutor, normalmente, ele tem, então, esses elétrons livres. Por quê? Eles são geralmente metais que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, que perde esses elétrons com facilidade, e normalmente esses metais, justamente por perder elétrons, metais costumam se tornar o quê? Positivos, quando eletrizados, certo? Eles conduzem a corrente elétrica, que mais à frente a gente vai falar da corrente elétrica, né? Que é o movimento destes elétrons livres. Isso que é corrente elétrica. Os elétrons livres estarem circulando no material, saltando de um átomo para o outro. Aqui, como condutores, a gente pode falar que tem níquel, a gente tem o ferro, a gente tem o que? A família 1A é tirando o hidrogênio, que é gás, não serve. Você tem o sódio, certo? Você tem lítio, você tem potássio, enfim, você tem platina, né? Platina. E a gente tem um monte a gente tem ouro, né? O ouro, tem o que? O cobre, tem, sei lá, prata. E são tantos elementos, né? Todos esses são metais. E todos esses metais aqui, eles têm brilho, eles são ótimos condutores. E por que são bons condutores? Porque eles têm elétrons livres. Mas por que têm elétrons livres? Porque eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada e uma facilidade, então, muito grande para perder esses elétrons, certo? Então, voltando aqui, falando com vocês ainda, eu tinha, então, pensado nessa, deixa eu tirar toda essa bagunça aqui, né? Limpei. Tá aí a tabela periódica. Esse bando todo aqui, ó, vocês têm infinitos, a maior parte dos elementos na natureza, inclusive essas duas séries aqui, ó, lantanídeo, actinídeo, que são radioativos. Eles são, na maioria, sólidos e, além de sólidos, eles são metais, certo? Vamos para frente com isso. Aqui eu só tinha tirado essas imagens só para ficar mais fácil, né? Para a gente lembrar, ó, isso aqui é metal, tudo normalmente perde elétron e normalmente este bando aqui, ó, peraí, um minutinho, este bando aqui costuma ficar positivo. Esses ametaizinhos aqui costumam ficar
negativos, certo? Ou não fica nenhuma coisa nem outra. Ou, deixa eu até apagar isso daqui, muitas vezes esses ametais aqui, ó, eles são, como eu disse a vocês, espera aí, se não for ligação química, a gente fala que esses danadinhos aqui, ó, formam materiais que são isolantes. Representante principal dessa cambada aqui, ó, é, por exemplo, o carbono. Olha lá, o carbono está aqui, ó. Carbono está presente num monte de material isolante, tipo borracha, tipo plástico, que mais? Madeira, que mais? Couro, certo? Eles são isolantes, certo? Bom, então vamos para frente, ó. Esse carinha aqui, pera, deixa eu limpar a bagunça toda. Charles Duffy. O Duffy, ele viveu por volta de 1733. Ele era francês e ele criou os termos da eletricidade vítrea e eletricidade resinosa. E aí tem essa tal dessa série triboelétrica. Essa tal dessa série triboelétrica aqui, gente, ela é muito importante. Eu estava tentando mais cedo explicar, eu não sei se aqui no canto fica meio prejudicada a visão, mas vamos lá, ó. Tentando entender, eu vou marcar que o vidro, ele é um elemento muito importante. Desde o começo, aquelas séries, essas séries essa série aqui, deixa eu ir direto ao ponto, ela é chamada de série triboelétrica. Série triboelétrica. Tá. Essa série triboelétrica, que é essa série aqui, gente, e isso daqui, a série, ela deveria ter todos os materiais que tem no mundo. Imagina esses materiais novos. Hoje em dia, por exemplo, aqui embaixo, a gente poderia, além do PVC, do Teflon, que é coisa moderna, a gente poderia, por exemplo, incluir o plexiglass, aquele material de piscina, aquilo lá é o plexiglass, né? É um vidro diferente, feito todo de fibra de vidro, ele também está aqui nesse bando aqui, ó. Então, o que eu poderia? Ele vem acima do vidro. O que eu gostaria que vocês observassem? É só o seguinte: esse bando de material aqui, ó, e a borracha está aqui. Deixa eu marcar. Ó. O Dufay, quando ele observou os materiais, quando um era esfregado no outro, o que acontecia? Ele observava que tinham vários materiais que costumavam ter um comportamento semelhante ao vidro. Então, ele dizia que esses materiais tinham eletricidade vítrea. Mais à frente foi criado o termo eletricidade positiva, né? São aqueles que perdem elétrons. E ele também observou materiais que se comportavam como borracha. Vocês poderiam até dizer, mas nessa época, lá por volta de 1700 e alguma coisa, já tinha borracha e tal, mas tinham materiais parecidos, certo? Resinas, já haviam resinas, né? Aquele próprio âmbar é uma resina. Então, coisas emborrachadas ou coisas parecidas, ele dizia que tinha eletricidade resinosa, certo? Que mais à frente ficaria conhecido como materiais que ficam carregados negativamente. Só que hoje em dia é interessante a gente notar que esse negócio de eletricidade vítrea e resinosa não faz muito sentido, pelo seguinte: todo material, se eu esfregar, ele se eletriza.
Só que vai depender de com quem ele se esfrega. Deixa eu tentar explicar. Seria assim, se eu pegar um pedaço de vidro e esfregar um pedaço de borracha, eu passo a borracha em cima do vidro. O vidro fica positivo, a borracha fica negativa. Até aí, eu acho que dá para entender tudo bem, né? Tudo bem. Agora, deixa eu apagar isso aqui, ó. Presta atenção na questão que eu estou falando. O vidro aqui, se eu atritar, se eu esfregar esses dois aqui, o vidro fica positivo. Porém, apaga isso, apaga isso. Vamos lá, tudo de novo. Se eu pegar, deixa eu ver quem, o vidro e esfregar num pedaço de couro, imagina um tecido de couro, agora eu estou falando desses dois aqui, ó. Um tecido de couro, eu esfrego com o vidro. O que vai acontecer? O vidro, agora mesmo vocês viram que eu tinha colocado que ele tinha ficado positivo, mas se eu pegar vidro e esfregar um pedaço de couro nele, o couro fica positivo e o vidro fica negativo. Então, a gente percebe que não tem o grupo da eletricidade sempre positivo e sempre negativo. Depende. Se for couro com vidro, couro é que fica positivo, vidro fica negativo, certo? Já, por exemplo, se for vidro e borracha, aí o vidro acaba ficando positivo e a borracha negativa, e assim por diante. Pensa assim, ó, eu pego isopor e esfrego com PVC. Nessa tabela aqui, que é chamada de série tribelétrica, isopor fica positivo. Quer dizer, ele perde elétrons. O PVC fica negativo. Quer dizer que nessa jogada aqui, ó, o PVC ele tem mais força para arrancar quem? Elétrons. Então, quer dizer ó, que o PVC ele ganha elétrons. E o isopor, o que acontece com ele? Ele perde elétrons. Isso tem a ver com a força das ligações químicas. O PVC ele tem ligações químicas muito mais fortes, muito mais difíceis de serem rompidas. Já o isopor, tanto é que o isopor, vocês podem ver que com baixa temperatura ele derrete. Esses materiais que com a temperatura eles se desmancham são aqueles que têm frágeis ligações e facilidade para quê? Para perder elétrons, certo? Desmancha o material, mas as ligações também sofrem perdas, né? Bom, deixa eu continuar com o que eu estava falando com vocês. Vamos lá. Eu estou caminhando, quase terminando. Esse outro cara aqui, vamos limpar isso aqui de novo, o Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ele era americano, então tinha que ter um americano no meio dessa história aqui, né? O Franklin é aquele inventor do para-raios, ele foi um político importante na cidade onde ele vivia, ele foi tipógrafo, ele foi à Europa defender algumas ideias dele, então ele era uma pessoa assim que se preocupava com o bem-estar público. Bom, então Benjamin Franklin ele morava numa cidade onde acontecia um fenômeno muito frequente, que eram casas serem atingidas por raios. Tinha muito raio. Teve um dia na sala de aula, que eu acho que até falei para vocês, uma cidade igual Belo Horizonte, que é cheia de minérios, e as montanhas que cercam Belo Horizonte tem muito minério de ferro, tem muita faísca elétrica, né? Isso acontece pelo seguinte, viu, gente? Pensa comigo. Agora nós estamos falando de eletricidade. O chão, ele tem muitos, o solo, né? Ele tem minerais. Esquece essa madeirinha aqui desse chão aqui. Não, estou falando solo, tá? O solo tá lá. Então, a gente tem minerais. Então, a gente tem uma grande quantidade do quê? De metais dissolvidos no chão aqui, ó. Aqui tem metal para chuva, né? Aí, o que acontece? No solo, esses metais,
eles têm na última camada, como eu falei para vocês, como é que é mesmo aquela questão? 1, 2 ou 3 elétrons. E esses elétrons que estão na última camada, pensa num átomo que tem, por exemplo, 5, 6, 7 camadas eletrônicas. Esses elétrons que ficam lá na quinta camada, na sexta, na quinta, sexta camada, são elétrons tão longe do núcleo do átomo. Então, eles têm uma facilidade muito grande de serem perdidos. Então, fica um bando de elétrons livres. São aqueles chamados elétrons livres. Esses elétrons livres, então, o que acontece com eles? Quando você tem uma nuvem carregada, como é que é esse negócio de nuvem carregada, né? A nuvem ela vai sofrendo atrito com o ar. Ela, ao caminhar, e as nuvens elas são grandes massas, né, de água na forma de vapor, né? E lá dentro a gente tem pedrinhas de gelo também. Então, o que acontece? Dia de tempestade, esse gelinho que vai atritando com o ar, ele vai tornando a nuvem toda carregada. E é interessante que a parte de baixo das nuvens, elas costumam ficar positivas. E a parte de cima das nuvens, então, vai separando as cargas, vai ficando negativo. Na hora que essa nuvem aqui está suficientemente próxima do chão, esses elétrons, lembra, na natureza tudo tem tendência a buscar o estado neutro. O que significa? Que esses elétrons aqui, eles vão fazer o quê? Eles estão aqui livrinhos, eles vão subir para neutralizar essa parte aqui, ó. Então, o que você vai ter aí? Você vai ter uma faísca elétrica, certo? Então, você vai ter aquilo que a gente chama de raio. Então, toda vez que a gente tem um raio, a gente tem a faísca, a gente tem o trovão, que é o som, e a descarga elétrica é essa parte do raio. Então, normalmente, o que acontece com os raios? Eles sobem, certo? É um fenômeno que acontece na natureza para que as substâncias voltem ao seu estado neutro. Mas, por outro lado, vejam, se aqui tem elétrons separados de prótons, dentro da própria nuvem também a gente tem faíscas. Vocês podem ver que eu estou fazendo uma flechinha aqui, tá feia que dói, mas eu acho que dá para ver essa flechinha que eu estou fazendo aqui, ó. E essa outra também que eu fiz aqui, ó, é para mostrar que quem se desloca são sempre os elétrons. São sempre os elétrons que se movimentam. Os prótons não, viu, gente? Porque se você pensar bem, como é que é um átomo, né? Você tem lá próton, você tem nêutron, próton, nêutron, e em volta a gente tem os elétrons, né? Tem elétron. Nossa, essa camada eletrônica ficou dura, né? Elétron. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês? Deixa eu fazer mais um próton aqui, que ficou esquisito, com 3 elétrons, 2 prótons só, a não ser que essa coisa tivesse ganhado já. Não, mas vamos lá. Então, ó, então imagina isso daqui, um átomo. Então, eu espero que vocês entendam que os elétrons, eles têm essa facilidade para se deslocar. Os prótons estão presos dentro do núcleo. Próton não passa para lugar nenhum. Próton não vai, não vem, não troca. Os materiais, ou eles perdem elétrons ou ganham elétrons. Sobre o próton, a gente não fala nada. Deixa eu até fazer essa consideração aqui à frente, quer ver? Ó? Peraí, já que... Então, peraí. Vamos colocar... Deixa eu limpar toda essa bagunça aqui. Espera. Limpa todos esses desenhos. Opa! Pronto, consegui.
Então, o que eu estava falando com vocês, ó, essa questão de elétron, eu vou chamar elétron assim, para ficar mais fácil, e próton assim. Elétron, gente, é sempre o que ele ou perde o material ou o material ganha. Quem? Quem é que se transfere sempre? Ó, esses elétrons, eles se movimentam. Os prótons, eles estão no núcleo. Então, quer dizer que, normalmente, eles estão presos. Então, você não tem próton passando para lado nenhum. Quem sempre passa são os elétrons. Então, o material que perde elétrons, se você tem um material qualquer, certo? Um material aqui, ó. Se esse material perde elétrons, o que ele fica? Positivo. Se um material, o outro material, pronto, tem um outro material aqui, ó. Se esse material, ele ganha elétrons, ele fica negativo. Você não fala nada a respeito de próton, pelo amor de Deus. O próton não entra na jogada. Perde próton? Não, não perde. Ganha próton? Não, não ganha. Quem transfere apenas são elétrons. Presta bem atenção nisso, certo? Bom, vamos para frente com a coisa. Deixa eu limpar isso daqui, ó. Esse outro cara aqui é o Alessandro Volta. Alessandro Volta, e vocês não precisam de ficar muito desesperados, não, porque a coisa está acabando já. Espera aí, minha fala já está acabando, essa videoaula está acabando, não vou cansar muito mais. Ele é o último dessa listinha inicial de físicos, né, que se dedicaram ao estudo da eletricidade. O Alessandro Volta, ele viveu por volta de 1800, ele era italiano. Ó. Então, na nossa coleção aí isso daqui, ele inventou um eletróforo. Vocês estão vendo que esse eletróforo aqui, ele tem uma... Vocês devem estar vendo essa estruturazinha. Isso aqui era ligado lá naqueles geradores que já tinham sido inventados, certo? Tipo uma pilha. Então, você liga isso daqui numa fonte de energia, essa placa, ela ficava eletrizada, ou ela ganhava elétrons ou perdia. Então, isso aqui era de metal, ficava com carga elétrica é quando fica positivo ou negativo. Tá. Aí, o que acontecia? Ele pegava essa parte aqui, vocês estão vendo que é separada da de baixo, e ele aproximava isso do chão. Então, estava lá o chão, ele aproximava o eletróforo do chão, e aí o que acontecia? No chão tem elétrons livres. Aí, esses elétrons, se essa placa ficava toda positivinha, normalmente ela era positiva. Esse material aqui, ele recebia ele perdia elétrons. Aí, ficava faltando elétrons. Então, ele era capaz de puxar uma faísca do chão. Certo? O eletróforo funcionava mais ou menos assim. Isso não quer dizer que ele também não pudesse passar a carga. Depende se ele ficava positivo ou negativo, tá? Não me estendendo muito sobre isso daí, mas o Alessandro Volta, então, ele criou a pilha, certo? E ele provou que a eletricidade, ela podia ser criada quimicamente, então. Não apenas só pelos seres, porque ele foi quem conseguiu, pela primeira vez, criar pilhas. Tem umas pilhas, gente, que a gente pode fazer com limão e tal. Essa pilha dele era assim, era tipo um sanduíche. Para eu fazer esse desenho aqui, é duro, hein? Mas eu vou tentar, sabe? Ele criou era tudo assim na forma de camadas. Tá horrível isso. Ele ia alternando, ele punha, por exemplo, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre. Um polo fica positivo, o outro fica negativo.
dá para a pessoa fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Se ela pensar assim, cobre pode ser essas moedas. Nossa moeda tem muito cobre. E o zinco, você pode, por exemplo, pegar aquelas folhas de zinco, aquelas que faz telhado, você corta umas plaquinhas de zinco, põe umas, aí você vai alternando, coloca zinco eu tô falando, certo? E também estou falando em cobre. Aí você coloca uma plaquinha aqui de zinco, outra de cobre, outra de zinco, outra de cobre, igual um sanduíche. E você passa, por exemplo, vinagre aqui, ó, dá um banho de vinagre nisso aqui, aí você liga um fiozinho aqui, liga um fiozinho, e vocês estão pensando se funciona, funciona, viu? Aí você pega uma lâmpadazinha, aquelas lâmpadas bem simplesinha, bem... Aí você pega uma lâmpada, daquelas bem pequenininhas, uma parte do fio você põe aqui na lateral, ó. E o outro fio, peraí só um minutinho, deixa eu arrumar esse desenho aqui, que ficou uma porcaria essa parte aqui. Pronto, tá. Aí você pega a outra parte do fio e liga aqui, ó, no bumbumzinho da pilha. Nossa Senhora. Aqui, ó, aqui embaixo. Um é aqui na lateral, outro é aqui embaixo. Aí, e de repente, fez-se a luz. Aí esse negócio acende, gente. Não é que esse negócio aqui acende? E isso por causa da diferença de eletronegatividade entre o cobre e o zinco. Bom, isso são coisinhas daí desse Alessandro Volta, tá bom? Bom, o histórico vai até aí. Depois, deixa eu limpar essa coiseira aqui, ó. Depois, sabe o que falta? Falta a gente estar falando sobre essa questão aqui, ó. Que modernamente agora, quando a gente aprende assim que o átomo se divide em próton, elétron e nêutron. Mentira. Não é só próton, elétron e nêutron. O próton, elétron e nêutron era antes da física, de toda essa teoria sobre a formação da matéria. Lá no início tinha ainda próton, elétron e nêutron. Hoje a gente já sabe que, por exemplo, nós temos estas 6, né, partículas elementares, todas têm carga elétrica, a gente tem o up, o down, o strand, o bottom, o top e o charm. Estas aqui agora, gente, essas que eu estou mostrando com o mouse, que são as partículas elementares. E elas têm carga. Engraçado que a gente pode pensar o seguinte, o elétron é o único que... O elétron, ele é o único que tem carga. A carga do elétron é considerada hoje 1,6 vezes 10 a menos 19 e tem uma unidade, que é o Coulomb. Esse C que tem aqui na frente, ó, em homenagem a este físico Coulomb. A gente fala 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Isso daqui é o valor da carga de um elétron. O elétron é daquelas partículas que eu falei para vocês, próton, elétron e nêutron. O elétron não pode ser dividido, viu, gente? Ele é uma partícula elementar. Agora, o próton, não. Quer ver? Deixa eu falar disso aqui com vocês. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui na frente. Só um minutinho. Não. Não, olha lá, o próton, elétron e nêutron. Esse danadinho desse próton, esse danadinho desse elétron aqui, eles são formados de... Não, aí tem um monte de coisa aqui que tá... Tipo de elétron... Não. Deixa eu voltar lá atrás, então. Ó. Espera aí. E deixa eu finalizar também, senão a gente enlouquece, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Se vocês observarem bem... Espera aí... Estas 2/3 de E, 2/3 de E, 1/3 de E, quer dizer, são partes desta carga do elétron.
são cargas dessas. Estas hoje é que são consideradas, até que a física, a ciência avance, né? Isso aqui tudo é teoria quântica. Essas são as partículas que são elementares. Elas são, então, elas têm cargas menores que a carga do elétron. No entanto, o elétron, eu estou falando a partícula elétron, nunca pôde ser dividido. Porque vocês falam assim, mas então quer dizer que os outros são divisíveis? O próton, por exemplo, ele se forma a partir de 2 quarks up, desse aqui, ó, preciso de 2 desse e mais um quark desse aqui, ó. Então, eu pego 2 quarks up e um quark down, e dá uma olhadinha aqui do lado, ó, o up vale 2 terços. Se você pega 2 desse daqui, ó, 2 terços, com mais 2 terços, você tem 4 terços. Aí, se você pega 4 terços, se é que vocês estão me entendendo, olha aqui, ó. Ó, 2 terços aqui, ó. Você pega 2 terços mais 2 terços de carga elétrica, dá 4 terços, e tira o quark down. Aqui, ó, o quark down, aqui, ó, aqui na frente, ó. O quark down. Opa! Tira 1 terço, tira 1 terço. O que que acontece? Dá 3 terços. 3 terços é igual a 1 inteiro. Esse 1 inteiro aqui, ó, é a carga do elétron. Ó, carga do elétron que vale 1,6 a 10 a menos 19 coulomb, certo? E também é a carga, como eu acabei de dizer, isso aqui é para formar o próton. O próton tem essa carga inteira aqui, ó. Enquanto o elétron tem essa carga de 1,6 10 a menos 19, o próton tem também. Só que o próton, ele tem carga positiva. Bom, então por hoje a videoaula vai terminar aqui, mas isso aqui tudo eu tenho que voltar e não preocupa muito com essa parte, que isso daqui tudo vai ser junto lá com a parte dessa parte da física quântica. É gostoso trabalhar com isso daqui, mas aí eu espero que já seja naquela nossa parte presencial, sabe? Tá bom? E até amanhã. Se essa videoaula não der certo ou acontecer qualquer coisa com ela, amanhã a gente volta para aquele esquema que é um vídeo, não meu, porque aí não funcionou, e põe um vídeo, e aí eu exercício resolvido, exercício para vocês resolverem, e aí a gente vai trocando umas ideias pelo WhatsApp, tá certo? Então, tá bom. Deixa eu me organizar, deixa eu ver como é que eu encerro isso daqui agora. Agora a gente encerra a reunião, encerra a gravação e até mais, tá bom? Tchau, tchau.